Você já se perguntou o porquê que às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas? Bom, a Kabbalah tem uma explicação interessante para esse tipo de pergunta. Segundo a Kabbalah, logo após o processo do Tzimtzum, que seria, numa linguagem científica, o Big Bang, ou seja, o momento em que todas as almas haviam sido criadas, uma espécie de curto-circuito espiritual aconteceu no universo. E com isso deu origem a várias faíscas, ou seja, a várias almas, e assim surgiu no mundo espiritual toda a humanidade. Então, logo depois que esse, entre aspas, curto-circuito aconteceu, ocorreu na realidade um processo de criação de algo chamado Rosher, que significa a escuridão ou as trevas. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com relação ao fornecimento de luz elétrica na nossa casa. Se um transformador de luz ele explode, ele produz, obviamente, um grande clarão, ou seja, uma grande quantidade de faíscas, mas logo na sequência acontece a interrupção da luz e aí a residência, o bairro, etc., acaba ficando sem energia e assim todo mundo fica sem luz elétrica, etc. Então, isso na Kabbalah tem, obviamente, uma origem dentro da história da criação. Agora, essa escuridão, que também representa momentos difíceis da nossa vida, ela não é administrada, digamos assim, por qualquer tipo de inteligência espiritual. Existe, na realidade, uma entidade chamada Amalek. Amalek é, na realidade, um nome que também depois, posteriormente, deu origem a uma nação que, segundo a história bíblica do povo de Israel, foi a nação que mais tentou prejudicar o povo judeu. Dentro do êxodo do Egito, e a gente sabe também que posterior a isso. Bom, mas Amalek é na realidade uma figura que representa também pela sua gemata, ou seja, pelo seu valor numérico, uma outra palavra em hebraico que significa Safek. O valor numérico de Amalek é 240 e a palavra Safek em hebraico, que significa dúvida, também é 240. Então, quando a gente vivencia coisas na nossa vida que dá a sensação de que a existência do Criador é algo imaginário, quer dizer, que não existe o mundo espiritual, que todas as leis do universo são coisas que possam, de alguma forma, serem criadas pelo pensamento humano, a gente acaba, infelizmente, digamos assim, recebendo uma certa influência ou injetando a dúvida, a safek na nossa vida. E para que a gente possa corrigir esse tipo de natureza, a gente tem, na realidade, algumas ferramentas, segundo a Kabbalah. O Rabbi Nashlag, ele traz para a gente uma das explicações mais elevadas a respeito desse assunto. A dúvida ou qualquer tipo de escuridão que um ser humano vivencie é fruto, na realidade, do quê? Do seu próprio processo egoísta, ou seja, o desejo de receber unicamente para si mesmo, de acreditar que, na realidade, só ele, como ser humano, é que verdadeiramente falando importa e que todo o resto não necessariamente tem uma influência sobre ele, é um dos motivos, uma das origens que acaba criando essa espécie de escuridão na vida de determinadas pessoas. E às vezes isso pode acontecer até com pessoas boas, porque às vezes essa pessoa é uma pessoa positiva, uma pessoa boa, mas em determinado momento da vida dela, ela acabou agindo de forma equivocada com alguém, ou tendo um pensamento negativo com relação a uma outra pessoa, às vezes exercendo a má língua, que pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa. A escuridão, por exemplo, ela fez parte de uma das 10 pragas do Egito. Ela foi a 9ª praga, e as 10 pragas, na realidade, foram 10 golpes de luz que o Criador deu para que o faraó liberasse o povo hebreu cativo, escravo no Egito. Porém, essa analogia que a gente faz entre esse conceito que é ligado às pragas do Egito, e especificamente a escuridão, e coisas difíceis que acontecem na nossa vida, podem sim ser corrigidas através do que ensina o Rabbi Nashlag a respeito dos níveis de desejo da alma. Então o ser humano, ele veio para o mundo para refinar, para purificar e para, digamos assim, lapidar os seus desejos, os seus níveis de desejo. E tem uma coisa muito interessante que o Rabbi Nashlag ele fala. Ele diz o seguinte, que quando o povo de Israel ele atingiu o nível mais elevado dentro desse processo de evolução, quando aconteceu o Matan Torá, antes, obviamente, do pecado do bezerro de ouro, que acabou, de alguma maneira, criando de novo uma clipá, ou seja, uma casca de negatividade que impedia o povo de receber toda a luz do Criador. Mas o Criador disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte, o povo de Israel será
uma nação de sacerdotes. E a gente sabe, dentro das leis da Torá, que os sacerdotes, os Kohanim, eles não tinham direito de deter uma posse, de deter territórios, por exemplo, para si próprio. Eles trabalhavam como sacerdotes no templo e tudo que eles recebiam era, na realidade, doações que eram providas, digamos assim, pelo povo de Israel, para que eles pudessem trabalhar como sacerdotes, e assim eles então faziam com que todo o funcionamento do templo acontecesse de maneira perfeita. Ou seja, eles viviam 100% do mundo dos 99% de luz. Eles dependiam daquele sistema para poder se alimentar, para poder alimentar a sua família, e assim todo o sistema, vamos dizer assim, do processo de correção e purificação da humanidade acontecia no nível mais elevado possível. E quando Hashem fala, quando o Criador fala que todo o povo vai ser uma nação de sacerdote, ele diz o seguinte, que no fundo o que eles tinham como maior desejo naquele momento era a conexão com a luz do Criador, era na realidade receber única e exclusivamente para produzir simcha, para produzir alegria, e não com o desejo de receber para si mesmo. Por que eu falo receber com energia de produzir alegria? Por quê? Porque eles sentiam a alegria de poder servir ao Criador, a alegria de poderem ter sido criados para justamente fazer parte desse processo da revelação da luz para toda a humanidade. Então, esse é o único desejo que eles possuíam naquele momento. Todo o restante era simples e puramente o desejo de compartilhar incondicional. E a palavra simcha, a palavra alegria, é justamente a palavra-chave que nos conecta com a festa de Purim, que nos conecta com a festa que faz com que a gente se conecte com essa luz da redenção final. Por isso o Rebbe Shlag, ele trouxe para a gente essa explicação, ele trouxe para a gente essa revelação, para que a gente pudesse entender o porquê que o rei Davi disse que a melhor maneira de louvar Hashem, de louvar a Deus, é louvá-lo com alegria. Porque quando a gente louva com alegria, quando a gente canta, quando a gente se aproxima dessa energia, como ensina o nosso grande mestre Rav Berg, a alegria é a régua que mede a certeza do trabalho, a alegria na realidade é o atributo da alma que atrai para a nossa vida todas as coisas boas, todas as coisas que vão realmente trazer plenitude para a gente. E a festa de Purim tem justamente essa conexão, por isso os cabalistas, eles falam tanto da importância que existe por trás dessa gigantesca abertura cósmica, e que a gente possa receber essa luz, que a gente possa revelar a luz do Zohar, que a gente possa realmente compreender e viver com plenitude toda essa energia que foi manifestada pelo povo de Israel, por Moshe, por Rabi Shimon Bar Yochai, pelo Rabbi Isaac Luria no mundo, e que a gente possa realmente fazer parte disso, não somente contar essa história, mas fazer parte dessa história.